Pessoal, eu estou acompanhando aqui nos nossos editoriais a evolução da violência lá no Equador, que declarou um estado de emergência e guerra interna lá dentro do país contra o crime organizado. E o governo Lula demorou muito a se manifestar, aqui o primeiro a se manifestar, declarando apoio irrestrito, inclusive colocando os militares à disposição do Equador, foi o Milei, presidente da Argentina. Lula se manifestou através da Polícia Federal. É um acerto, na minha visão, mas foi aquém daquilo que a gente esperava. O Brasil coloca a Polícia Federal à disposição do Equador para ajudar a combater a onda de violência. O diretor-geral da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues, colocou a corporação à disposição do diretor da Polícia do Equador, que é o César Zapata, para auxiliar no combate à onda de violência que se espalha no país. O Equador está em estado de exceção e decretou também o conflito armado interno, ou seja, lá está um caos. Estão sequestrando os comerciantes, pequenos comerciantes estão sendo sequestrados, estão sendo levados de suas casas, várias mortes já aconteceram, tudo isso porque o presidente já falou que vai fazer um combate ao crime organizado nos moldes do que o Nayib Bukele de El Salvador queria fazer. Então vamos acompanhar aqui tudo isso que está acontecendo, mas acerta o Lula colocar aí a Polícia Federal à disposição do Equador. Foi a quem, como eu disse, deveria ter colocado os militares também à disposição, mas tá bom, já é alguma coisa, né? Vamos lá, a matéria agora que eu vou tratar com vocês é do Metrópolis. Vocês não têm noção do tamanho do tiro do pé que o Lula deu a fazer uma declaração há 2, 3 dias atrás de que achava que o Ibanez tinha um conluio com o Bolsonaro e a polícia militar para praticar os atos do dia 8 de janeiro. A base do Ibanez declarou guerra ao Lula por causa dessa fala dele. E olha só, a base de Ibanez na Câmara Legislativa do Distrito Federal emitiu nota contra a fala de Lula, criminosa. Deputados distritais da base de Ibanez, na CLDF, criticaram fala de Lula contra Ibanez. Demonstra leviandade de Lula. Deputados distritais da base de Ibanez Rocha, MDB, criticaram a fala do presidente Lula, PT, responsabilizando o governador do Distrito Federal pelo 8 de janeiro. Os parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal chamaram a declaração de Lula de criminosa. E aí, são os pontos, os bastidores da política que eu tento explicar para vocês. Você sabe quem é o Ibanez Rocha? O Ibanez Rocha, ele é o diretor, o líder, né, do grupo de governadores, da convenção de governadores que existe no Brasil. Ou seja, a representação dos governadores para com o Lula é o Ibanez Rocha. E o Ibanez Rocha, apesar de ter dado apoio ao Bolsonaro durante as eleições, foi um dos primeiros a falar para o Lula, vamos apaziguar, queremos um caminho aqui de diálogo. E o Lula jogou isso nas costas do Ibanez, o 8 de janeiro, e isso desagradou grande parte da base. O que você precisa entender sobre o Ibanez no Distrito Federal? O Ibanez Rocha está ali dentro do coração, do olho do furacão do Distrito Federal. E o Ibanez Rocha é um dos governadores que mais recebem parlamentares, inclusive de outros estados, que mais têm diálogos com deputados e senadores. E aí, muitos desses têm um apoio irrestrito, inclusive para diálogos com o Supremo Tribunal Federal, entre outros com o Ibanez Rocha. E o Lula, ao caçar essa briga, ele incomodou muito, inclusive o Lira não gostou. Há más línguas aqui que dizem que um dos pontos do Lira também não ter ido também foi o Ibanez Rocha, as críticas foram feitas ao Ibanez, e o Ibanez realmente é um governador que possa até não parecer tanto nos noticiários, mas é um governador, ou seja, um político muito influente dentro de Brasília, e, com toda certeza, Lula caçou uma briga grande com ele nessa fala dele contra o Ibanez. Vamos lá. Outro ponto que eu quero discutir com vocês é sobre outro governador, o Jorginho Melo e o filho dele. De novo, naquela polêmica sobre o Jorginho Melo querer colocar o filho dele como secretário da Casa Civil do estado de Santa Catarina. Pegou muito mal. Teve uma ação do PSOL, tá? Não que o PSOL seja a pura nobreza em atentar, em atuar contra atentados à moralidade,
contra indicações políticas, porque o pessoal nunca fez isso contra os governadores da Bahia, dentre outros, que indicam as mulheres para os tribunais de contas. Não fez isso, não. Mas contra a direita é uma arma que o pessoal teve para usar contra o Jorginho Melo. Foi uma bola muito fora. O Jorginho Melo queria nomear o seu filho como secretário. E aí ele recuou. Ele desistiu dessa ideia. E essa matéria é do O Antagonista e diz o seguinte: a explicação de Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, para a desistência de seu filho. Felipe Melo, filho do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, desistiu de assumir a Casa Civil no governo do pai. E aí a matéria diz o seguinte: o governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, resolveu explicar publicamente por que o seu filho, Felipe Melo, desistiu de ocupar o cargo de secretário da Casa Civil no governo do pai. Ao dar a posse a novos secretários e presidentes de estatais, Jorginho, um dos governadores mais próximos de Bolsonaro, foi questionado pela imprensa pela manobra. O que ele explicou? Ele explicou o seguinte, abre aspas: o Felipe, o filho dele, não precisa de emprego. Ele sempre me ajudou e vai continuar ajudando. Começou. Então, ele é um bom advogado, tem seu escritório, o Bruno é dentista, ou seja, o outro filho dele, os dois me ajudam, são meus confidentes. Enfim, vida que segue, eles vão continuar me ajudando, sempre me ajudaram. Só que, para que criar a polêmica? E eu concordo, para que criar polêmica? Para que começar com isso e criar uma polêmica tão grande? Eu concordo plenamente. Então, eu sou contra e tento manter minha coerência dos governadores do Nordeste, alinhados ao PT, indicarem as esposas para os tribunais de conta, e eu vim aqui criticar, como eu fui contra quando o Bolsonaro queria nomear o Eduardo Bolsonaro como embaixador, como eu sou contra do Jorginho Melo querer colocar aqui o filho dele na Casa Civil. Afinal de contas, como eu sou contra, o Milei ter colocado a irmã dele também num dos ministérios. Afinal de contas, será que não existe gente competente o suficiente para estar trabalhando com essas pessoas? Então, assim, se é para ter coerência, que tenhamos coerência em tudo, né? E aí, o Jorginho Mello ainda tentou fazer um ataque aqui à oposição, né? Ó, o governo está voando baixo, está tendo entrega. Para que dar margem a alguma oposição, boca torta, provavelmente falando ao pessoal, né? Que talvez encoste um filho para ganhar uma boquinha. Para Jorginho, ex-senador pelo estado até 2022, a gente não precisa disso, graças a Deus. E eu concordo, não precisa mesmo e não precisava ter causado essa polêmica aí, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Matéria da Revista Oeste, que eu vou tratar com vocês. Lula recebe embaixador da Palestina que cobra apoio do Brasil contra genocídio promovido por Israel. Pois é. Aqui é um erro diplomático muito grande do Lula em ter se envolvido nesses pontos aqui e, na minha visão, envolveu-se pelo lado errado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, se reuniu na manhã dessa quarta-feira, dia 10, com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, no Palácio do Planalto. No encontro, o diplomata pediu o apoio do governo brasileiro a uma denúncia feita pela África do Sul contra Israel à Corte Internacional de Justiça, em Haia, nos Países Baixos. Alzeben também quer que o Brasil contribua para dar fim ao que chamou de genocídio na faixa de Gaza. O Lula, na política externa, ele vem entrando em assuntos que não deveriam ser explanados, abordados ou discutidos pelo Brasil. O Brasil já tem problema interno demais. O Brasil já tem problemas demais para ficar envolvendo, para ficar entrando nessas pautas, sabe, que não vão agregar em nada. Foi lá dar pitaco na questão da guerra da Ucrânia, foi dar pitaco nesse conflito entre Israel e a Palestina. E deixemos claro, bem claro, a situação. Temos dois pontos muito, mas muito delicados. O povo de Israel, que foi vítima de um atentado terrorista, foi vítima de um grupo muito mal intencionado, e do outro lado um povo que sofre. Não podemos ser avessos também ao sofrimento e à tristeza da Palestina. O povo palestino sofre, crianças morrem. Só que deturparam o discurso de forma a falar que Israel é o culpado. Pelo contrário, quem é o grande culpado de tudo isso, inclusive contra o povo palestino, é próprio Hamas.
Esse que o Lula insiste em não caracterizar como terrorista. Para ele, terrorista são as velhinhas com Bíblia na mão que tentaram invadir os prédios dos três poderes. Mas no grupo Hamas, o Brasil usa a desculpa esfarrapada de que se a ONU não considera o Hamas terrorista, o Brasil também não vai. Tá aí um grande erro por parte do Lula, só a pequena as relações públicas externas, as relações internacionais do Brasil. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Vamos falar da dança das cadeiras, né? Desse negócio de, olha lá, vamos analisar aqui como que os políticos se movimentam. A Marta Suplicy saiu, voltou para o PT. A boa filha a casa torna, a filha pródiga. Você tem que lembrar que a Marta Suplicy fez várias acusações. A Marta Suplicy disse que Lula era um dos maiores corruptos da história, chegou a chamar o Lula de ladrão, que Lula era péssimo, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff e causou ali um desconforto gigantesco com o PT, causou uma briga enorme com o PT. E aí, depois de um tempo, onde estava a Marta Suplicy? Como secretária do Ricardo Nunes, que é o prefeito atual de São Paulo. Enquanto o prefeito de São Paulo fazia elogios a Marta Suplicy, ela estava numa reunião e bateu o martelo. Volta para o PT, e lá no PT vai ser vice do Boulos. A chance deles ganharem é grande. A Marta Suplicy tem um apoio nas periferias da capital de São Paulo. Se bem que, na última eleição, ela perdeu muito, mas muito desse apoio. Ocorre que colocaram uma substituta para ela. E olha só, a substituta da Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo é filiada ao PDT. PDT que apoia o Boulos. Você está vendo como que a dança das cadeiras nessa história de se manter no poder é tenebrosa? Ou seja, o discurso é eu sou direita, apoio Bolsonaro, nós temos que tirar a esquerda do poder. Falas do Ricardo Nunes. Mas no final das contas, não, mas se a esquerda quiser me apoiar, tirar a esquerda, eu coloco a esquerda no governo também. Você entendeu que o discurso é bem diferente da realidade? E aí, gosto dos comentários de vocês. O Paulo César comentou aqui nos nossos vídeos e dando aqui uma dica aqui boa, né, para mostrar isso, né? O prefeito Delaroli, da cidade de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, está internado com AVC. E seu vice vai assumir. Adivinhe qual é o partido do vice-prefeito? Pasmem, é do PT. E é verdade, é verdade. Então, para você notar, lá em 2020 já teve essa junção. No auge da polarização PL-PT, o PL topou dividir palanque com o PT. Já surgiu essa discussão que aconteceria de novo. O Costa Neto falou que não vai acontecer, mas eu não acredito não. Eu acho que em um ou outro estado vai ter PT e PL fazendo dobradinha. Paga para ver, e aí depois a gente conversa sobre isso. E tá aqui, né? O prefeito de Itaboraí é internado às pressas após sofrer AVC. Literalmente, teve aqui o caso dele, né? Essa matéria é de setembro de 2023. E aí, realmente, quem assumiu foi o vice dele, do PT, e parece que teve uma treta aqui, um divórcio, né? Uma briga entre os dois, mas continuam lá dentro trabalhando junto, né? Então, Marcelo Delaroli, do PL, a participação em reunião política do vice-prefeito, que é do PT, que é o Lorival Cazulla, não agradou muito. Então, os dois começaram a entrar num conflito ali, porque um queria apoiar um, o outro queria apoiar o outro. Mas vem cá, né? Um casamento aí entre PT e PL, meu amigo, é óbvio que isso acaba em divórcio, né? Vamos lá. Outro ponto que eu preciso discutir com vocês. Vou tentar não estender muito o vídeo, mas vocês estão vendo a quantidade de matérias que a gente está trazendo para vocês. É o seguinte, eu trouxe um editorial, e nesse editorial da Gazeta do Povo, ou Revista Oeste, não me recordo, dizia que houve um aumento de 50% das vítimas dos Yanomamis já na gestão Lula. E aí, algumas agências de checagem estão dizendo que essas informações são inverídicas. Por quê? Porque o governo Lula atualizou os números da época de Bolsonaro, tá? Então, vamos lá, só para vocês entenderem um pouco mais sobre isso aqui.
Essa aqui é uma agência de checagem, a agência Aos Fatos, né? E aí ela citou uma publicação que diz o seguinte: vive a hipocrisia. Cadê defensores dos índios agora? Posts usam dado desatualizado para alegar que mortes de Yanomami cresceram 50% em 2023. São enganosas as publicações nas redes que afirmam que o Ministério Público da Saúde registrou 209 óbitos, Ministério da Saúde, perdão, registrou 209 óbitos dos Yanomamis em 2022 e 308 no ano passado, o que resultaria em um aumento de 50%. A alegação se baseia em dados desatualizados. É falso. Por quê? Segundo dados mais recentes, foram registradas 343 mortes de Yanomamis no último ano do governo Bolsonaro, entre janeiro e novembro de 2023. Foram 308 óbitos. O Ministério da Saúde lembra que os dados referentes ao ano passado ainda não estão consolidados e podem aumentar. Vamos lá, vamos entender. Por que eu estou fazendo a atualização? Para que vocês entendam tudo isso que está acontecendo, e o meu intuito aqui é trabalhar com a verdade. Aqui, os dados oficiais que a matéria utilizou, constava lá no cadastro que durante o governo Bolsonaro havia morrido 209 índios. Eram os dados que estavam lá no IBGE, tá? No Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde. Acontece que a matéria foi publicada, dizendo que, olha, os dados eram de que 209 índios morreram durante o ano de 2022, enquanto Bolsonaro era presidente. Entretanto, depois que a matéria saiu, dizendo que 309 tinham morrido na gestão Lula e que havia um aumento de 50%, o próprio Ministério da Saúde atualizou os dados do ano passado, dizendo que não, que no ano passado foi muito mais do que o que estava antes. E eles atualizaram agora, e que na verdade não foram 209, foram 343, ou seja, bem mais, quase 100% a mais, né? Ou seja, 75% a mais. Então, depois que saiu a matéria, eles atualizaram os dados, falaram que a matéria era mentirosa. Peraí, ela utilizou dados oficiais. Se estavam desatualizados, é culpa do governo que não tinha atualizado. E aí também tem aquela questão, deu um break, tá? O governo começou a computar, de repente ele deu um apagão e parou de computar nesse ano de 2023 as mortes. Deu um break, parou de computar, ficou um tempo fora depois que ela voltou a computar. Então é por isso que a matéria foi feita. E aí a questão é, você tem que acreditar nos números que o Ministério da Saúde colocou para você. Antes, eles diziam que estava desatualizado e atualizou agora. E aí, se você acredita nos números do Ministério da Saúde, realmente a matéria que diz que é falso, que aumentou 50% dos óbitos de Yanomamis. Tá? Na minha visão, eu ainda acho que descaso para descaso, pelo escarcéu que fizeram, pois é, a imprensa pecou e pecou muito, porque fizeram um escarcéu durante a gestão Bolsonaro. E agora no Lula, no mínimo, está quase igual. No mínimo. Se a gente acreditar nos dados que o Ministério da Saúde apresentou agora atualizados, está igual. Pois é, porque que para um é um escarcéu, é um auê, o grande genocida dos Yanomamis, o Bolsonaro, e para o Lula está tudo bem, é só questão de se adequar mais alguns 10 ou 20 anos para frente. Vamos lá, partir para a próxima matéria. Já pensou Bolsonaro e Janones frente a frente? Pois é. Pode acontecer graças ao STF. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pegou uma ação em que o Bolsonaro processa o Janones. E nesse processo, o Janones xingou o Bolsonaro de ladrãozinho de joias, miliciano, entre outras. E o Bolsonaro entrou com uma ação de calúnia contra o André Janones. E um procedimento padrão desse tipo de ação é ver se há possibilidade de conciliação, de acordo. E aí ela intimou para que os dois informem se há ou não intenção de acordo nesse processo. E aí eles têm que peticionar os advogados para dizer se os dois querem acordo ou não. Se os dois disserem que há possibilidade de acordo, Janones e Bolsonaro frente a frente sentados no STF. Eu queria ver essa cena. Como eu queria ver essa cena. Queria ver a reação do Janones e do Bolsonaro frente a frente. O que você acha sobre essa situação aí
você também ia pagar para ver essa cena, eu tenho certeza. O que você acha que poderia sair numa situação como essa? Vamos lá. Tá viralizando um vídeo do humorista Castrinho falando do Lula sobre o 8 de janeiro. E esse vídeo voltou a viralizar. O Bruno Zambelli, que é deputado, republicou, e vários outros deputados republicaram. E o Castrinho estava literalmente pistola com o Lula. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ouvir a fala do Castrinho aqui. Oi, meus amigos. Até dia 7 eu tinha vergonha do governo que o país tem atualmente. Até dia 7 era vergonha. Veio o dia 8. Nojo. Agora eu tenho nojo pelo que eles apresentaram. As mentiras, sabe? Aquele programa todo montado. O discurso que não foi o Lula que escreveu, naturalmente, porque ele não sabe nem escrever o título, entendeu? E ele leu mentiras em cima de mentiras, dizendo que o país está maravilhoso. Nós estamos na pior época que o Brasil já pôde atingir. Eu tenho nojo do que eu vi, nojo. Eu não vou nem me estender muito, porque, não sei, eu estou enojado com o governo do meu país. Todo o governo. Enojado. Pessoal, chamou muita atenção, inclusive, não sei se você percebeu os olhos do Castrinho aqui, quase que lacrimejando. Então, assim, mostra que muitas pessoas, inclusive do meio artístico, não são tão alinhados com o Lula quanto se deixa transparecer. Há uma visão equivocada de que todo e qualquer artista é pró-Lula. E não é bem assim. Vários artistas já vêm se manifestando contrários às pautas e às políticas de esquerda. E o Castrinho aqui realmente mostrou uma certa indignação gigantesca, inclusive, quanto às narrativas apresentadas pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o STF, nos eventos do dia 8 de janeiro, que comemoraram ali aquela passagem trágica, um verdadeiro caos que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro passado. Tá bom? É isso, pessoal. Olha, o vídeo se estendeu um pouco. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta com mais conteúdo ao meio-dia. A gente está aqui com vocês. Grande abraço.